Oi, oi, turma, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo? Na última aula, nós falamos sobre a formação da União Europeia lá, desde o Benelux, lá na década de 50, no pós-Segunda Guerra Mundial, e definimos, então, todo o processo histórico que deu origem a esse bloco, esse gigantesco bloco aí no espaço europeu. Hoje nós vamos estudar espaços geoeconômicos da União Europeia, módulo 6. Bora lá? Fiz uma pautinha aqui para vocês, módulo 6, União Europeia, vamos falar um pouquinho sobre cidades, setor terciário, setor primário, fontes de energia e também um pouquinho da Covid, lá no final desse vídeo, tá? Trouxe algumas notícias para vocês aí referentes ao espaço europeu, porque eu acho importante que a gente estabeleça a relação entre o que a gente está estudando em geografia e o que está acontecendo no mundo, né? Então, nossos estudos geográficos também têm essa intenção, fazer com que vocês consigam compreender o que se passa nesse espaço mundial através do que a gente estuda aqui em geografia, tá? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos começar lá. Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, do espaço urbano. Bom, o espaço é essencialmente urbano, porque 75% da população vive em cidades. Tá? Então, essa é uma característica bem marcante da Europa. É um espaço bastante urbanizado. No espaço europeu predominam cidades médias, ou seja, cidades não tão populosas assim, mas que são grandes centros econômicos em função do setor terciário moderno. Lembrando que o setor terciário então, é formado pelo comércio e pelos serviços. Então, mesmo sendo cidades médias ou pequenas, essas cidades elas são centros econômicos bem importantes, tá? Por quê? Por causa da presença, então, dessas atividades aí do setor terciário. Quais são as maiores cidades europeias? Bom, as maiores cidades europeias são Istambul, com 13 milhões de habitantes, tá? A Turquia tem uma parte europeia e uma parte asiática. Moscou, na Rússia, com 12 milhões. Londres, com 8 milhões. São Petersburgo, também na Rússia, com 5 milhões. Berlim, na Alemanha, com 13 milhões. Roma, na Itália, com 3 milhões. Paris, com 2 milhões. Dá para perceber, então, que a Europa não possui nenhuma megacidade no lado ocidental, né? Considerando, então, que Istambul e Moscou ficam lá na parte leste do continente. Então, eu não tenho ali, na parte ocidental, nenhuma megacidade. O que seria uma megacidade? Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Então, uma das características principais do espaço urbano europeu é a sua composição por cidades médias, tá? Do total dessa população que vive nessas cidades, que vivem em cidades, mais de 50% vivem em cidades pequenas. Então, é muito comum encontrarmos na Europa cidades pequenas, cidades médias, cidades ainda que tenham aquela atmosfera, assim, não tão de pouca aglomeração, né? Então, é uma característica marcante desse espaço. Bom, são espaços urbanos com grande importância econômica, cultural, política e histórica. Tá? Então, são espaços bem importantes em todos esses aspectos aqui, tanto na economia, quanto na cultura, quanto na política, quanto na história, né? As cidades europeias, por concentrar a maior parte da população, recebem grandes investimentos dos seus governos. Já, claro, que é ali que está concentrada a maior parte da população e também dessa economia, que é tão importante aí no setor terciário. E, em função disso, então, é que essas cidades recebem tantos investimentos, tá? São investimentos que tornam essas cidades bastante agradáveis para se viver, em função da infraestrutura que oferece, em termos de transporte, em termos de saneamento, enfim, são cidades, em termos de áreas verdes, são cidades que oferecem bastante qualidade de vida para a sua população. Eu trouxe aqui duas imagens, então, de duas grandes cidades europeias, né? Paris
em torno de 2 milhões de habitantes. Só para vocês terem ideia, a título de comparação, Florianópolis, a nossa cidade, tem 500 mil de habitantes, tá? Florianópolis sozinha, não uma grande Florianópolis. Então, tem 500 mil de habitantes. Londres, Paris tem em torno de 2 milhões e Londres em torno de 8 milhões de habitantes. Então, essas duas imagens para vocês darem uma olhada aí realmente na infraestrutura, dá para a gente perceber aí uma infraestrutura urbana de qualidade ou bem desenvolvida. Essa preocupação com a qualidade de vida nesses ambientes inclui a preservação de áreas verdes nas cidades e a preservação de prédios históricos. Então, é muito comum, quando você está viajando, explorando as cidades europeias, você encontrar muitos parques no meio das cidades, né? E muitos monumentos, muitos prédios históricos, né? Que contam muito da história daquele lugar. Então, são duas características marcantes nas cidades europeias. Você quer uma fotografia da cidade de Amsterdã, você quer na Holanda, você quer uma fotografia da cidade de Bruxelas, na Bélgica, e essas duas fotografias são da cidade de Paris. Então, só para dar exemplo para vocês, realmente, dessa preocupação com as áreas verdes e com o patrimônio histórico. Bom, dentro do bloco da União Europeia, existem objetivos comuns para essas áreas urbanas, tá? Para essas cidades. Quais são as preocupações comuns? Um progresso social urbano, ou seja, oferecer para essa população que vive nesse espaço qualidade de vida, que ele seja um espaço democrático e plural, onde as pessoas possam expressar, dar sua opinião e também respeitar a diversidade aqui. Uma preocupação com a preservação ambiental, como a gente já comentou, e também com o crescimento econômico, fortalecer a economia dentro desses centros urbanos. Tá? Esses, então, são os objetivos comuns para todas as cidades que fazem parte do bloco da União Europeia. Lembrando que essas políticas, elas são decididas ali dentro daquelas instituições lá da União Europeia, né, que nós estudamos na aula passada. Bom, vamos falar um pouco, então, desse setor terciário, comércio e serviços, que diz respeito ao mercado financeiro, comércio e serviços. Bom, o setor terciário, que é o setor financeiro, comércio e serviços, gera a maior porcentagem do PIB. 76% do PIB é gerado pelo setor terciário. Então, ele é o setor mais importante da economia, é o que gera mais riqueza. Tá? Emprega a maior parte da população, a maior percentual trabalha, né, desenvolve alguma atividade no setor terciário, já que as grandes indústrias foram deslocadas para cidades menores. Foi uma política também europeia assim, de deslocamento dessas indústrias para cidades menores, o que explica também a menor concentração nessas cidades europeias, né? Nessas cidades médias, que poderiam aí se tornar cidades maiores, se as indústrias estivessem instaladas ali. O que eu posso destacar nesse setor terciário? Tá? O setor de turismo. Esse setor de turismo, ele integra muitas outras atividades. Que atividades são essas? Restaurantes, museus, comércio, bares. Todas essas atividades integradas ao turismo são bastante marcantes ali na economia europeia. Todos vocês sabem que o continente europeu, então, recebe milhões de pessoas todos os anos. E sendo um destino, assim, muito certo de turistas do mundo inteiro, isso com certeza interfere, ou, não vou nem usar a palavra interfere, isso fortalece a economia europeia. Tá? Então, o turismo é um setor bastante importante, já que o continente é muito visitado por pessoas do mundo inteiro. O comércio europeu, do total mundial, corresponde a 20%. Isso é bem significativo. Então, se você contabilizar todo o comércio mundial, 20% desse total mundial é estabelecido pelo espaço europeu. 65% das trocas comerciais se dão dentro do próprio bloco, né? É um bloco ali com dezenas de países, quase 50 países,
Então, 65% dessas trocas comerciais se dão dentro do próprio bloco. E os níveis de consumo são muito elevados. Então, é uma população que tem aí um poder aquisitivo alto e com níveis de consumo bastante elevados, tá? Um espaço aí que atingiu um nível de qualidade de vida bastante significativo. Vamos falar um pouquinho também da rede de transporte, né? Vocês sabem que o sistema de transporte é um elemento bem importante para avaliar a infraestrutura de uma cidade, né? A qualidade de vida está muito relacionada à possibilidade de se deslocar dentro desse espaço. Então, muitos espaços, os espaços que não investem muito em rede de transporte, não conseguem oferecer uma qualidade de vida em termos de mobilidade. Nós sabemos, morando em cidade, como é importante nós termos uma mobilidade eficiente dentro de uma cidade, né? Vocês podem comparar aí ou pensar um pouquinho a respeito do nosso sistema de transporte e pensar se ele realmente atende a todas as nossas necessidades, né? Eu já posso adiantar que não. Nós temos aí um modal baseado no transporte rodoviário, né? E é basicamente esse o meio de transporte assim que a gente mais utiliza, e isso acaba não permitindo uma boa qualidade de vida para quem vive nesse espaço aqui. Mas na Europa é diferente. A rede de transporte na Europa é de alta qualidade, super integrada e permite o deslocamento e dispersão da população por todo o continente. Então, eu tenho até uma imagem aqui para dar um exemplo para vocês. Olha a quantidade de linhas de trem que você tem dentro do espaço europeu, tá? E aqui eu estou falando de todo o espaço europeu, não só da União Europeia. Então, todas essas linhas aqui, nesse mapa representadas aqui, ó, são as linhas de alta velocidade, trens de alta velocidade, 250 km por hora ou mais. E aí a gente tem aqui, então, um exemplo de como a Europa oferece para a sua população uma mobilidade realmente muito eficiente. São cerca de 250 mil quilômetros de ferrovias que ligam mais de 20 países. Então, invejável, né? Mas não apenas ferrovias, que outros modais, que outros modelos de transporte nós podemos encontrar no espaço europeu. Também o modelo rodoviário, que é o que predomina aqui, né, no nosso país, é o modelo rodoviário. O ferroviário, que eu já mostrei para vocês lá, trens comuns e trens de alta velocidade, integram todo o continente, então você consegue viajar por todo o continente usando esse modal ferroviário. Um modal hidroviário com uma extensa malha que permite a circulação de mercadorias pelos rios, através dos rios, né? Então tem rios ali também ligando várias áreas dentro do continente. Aeroportos com linhas mundiais, então a Europa acaba sendo um ponto de conexão aí entre vários continentes, né? Então tem uma grande quantidade de aeroportos com linhas que atendem o mundo inteiro e portos que atendem o mercado mundial. Então vários portos aí que são responsáveis pelo deslocamento de mercadoria da Europa para outros continentes e também pelo recebimento de mercadorias, de matéria-prima, aí através desse modal portuário. Então vejam que realmente eu tenho uma grande diversidade de modal dentro do espaço europeu. Essas duas imagens aqui, para mostrar para vocês aqui um bondinho, né, que ainda é um sistema de transporte aqui em Amsterdã, e junto com esse sistema de transporte, que não é o único, tem vários, são trens, ônibus, bondinhos, metrôs. Além disso, principalmente na Holanda, é muito comum o transporte com bicicletas, né? É uma coisa que chama atenção, isso aqui só para mostrar para vocês os estacionamentos de bicicletas. Então, chama atenção, realmente. Os holandeses estão apaixonados por bicicleta. A bicicleta acaba sendo também uma alternativa aí nessa infraestrutura, tá? Bom, falamos aí dos transportes, vamos falar um pouquinho da produção de energia. A energia ela é muito importante, porque é o motor
né, que permite aí o funcionamento tanto das indústrias quanto fornecimento de energia para cidades, enfim. É muito importante, então, conhecer sobre o tipo de energia que é utilizado na Europa. Bom, quais são, então, as matrizes, né, as fontes de energia que eu posso encontrar na Europa? Então, dá para ter aqui, ó, a energia nuclear, quase 30%, juntamente com a energia renovável, entre aqui, então, os biocombustíveis e fontes de energia não poluentes, né? Então, a energia nuclear é uma energia não renovável, ela não é poluente. O problema da energia nuclear é que se acontece algum acidente, então pode trazer consequências bastante negativas. Mas ela é bastante utilizada na Europa, a energia nuclear, a energia renovável, destaque aqui para os biocombustíveis, o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Esses três aqui são, então, combustíveis fósseis, né, bastante poluidores, não renováveis e poluidores, ainda são bastante significativos aqui na produção energética europeia, tá? No entanto, há um grande crescimento aqui de energia renovável. Existe uma grande preocupação dentro do bloco europeu, ali da União Europeia, com investimento em energias renováveis, sustentáveis, tá? Fugindo um pouco dessa dependência dos combustíveis fósseis, além da energia nuclear. Então, daria destaque para a energia nuclear, para os biocombustíveis e para o carvão mineral. Chamando a atenção aqui para o carvão mineral. O carvão mineral é utilizado na Europa desde a Revolução Industrial lá do século XVIII. Aliás, foi a fonte de energia que permitiu, então, a Revolução Industrial. Então, desde o século XVIII, o carvão mineral é utilizado como fonte de energia na Europa, tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do setor primário, agricultura especificamente. O setor primário está dividido em agricultura, pecuária e extrativismo. Vamos falar da agricultura e do extrativismo, da agricultura e da pecuária. Esses são destaques no continente. Então, a agricultura. Existe uma política agrícola comum, né, que foi estabelecido lá pelo Tratado de Roma. Lembra quando a gente estudou lá o Tratado de Roma, quando foi criado lá o Mercado Comum Europeu? Então, nesse tratado também foi estabelecida uma política agrícola comum, já que estava sendo estabelecido o Mercado Comum Europeu, uma comunidade econômica europeia, então criaram também uma política agrícola comum para todos os países do bloco. Qual é o principal objetivo dessa política agrícola comum, PAC? É garantir a segurança alimentar na Europa. Então, é fazer com que a Europa seja capaz de produzir todo o alimento que ela necessita para sua população, tá? Para que ela não tenha uma dependência alimentar. E se tiver, que seja a menor possível. Então, a agricultura, né, dentro dessa política, é um setor altamente protegido pelos governos europeus. O que significa dizer isso? Significa dizer que esses governos subsidiam, significa dar auxílios, né? Empréstimos a juros baixos. Então, o governo, ele praticamente protege esses agricultores, favorecendo, facilitando, então, o processo de plantio com vários subsídios. Esses subsídios, então, fazem com que haja uma alta produção e que os agricultores, então, consigam ter um bom resultado nessa produção agrícola. No entanto, essa proteção que o governo dá para os países dentro do bloco da União Europeia é criticado pelos outros países. Por quê? Porque os outros países não conseguem fazer concorrência quando vão vender seus produtos, porque os países da União Europeia acabam, já que são ajudados pelo governo, acabam então tendo vantagens na venda desses produtos, tá? Na comercialização desses produtos. Mas foi a maneira que o governo, dentro dessa política agrícola comum, encontrou para proteger esses agricultores. Quais são, então, as características dessa agricultura na Europa?
Bom, predomina na Europa propriedades rurais médias ou pequenas e de produção familiar. Então, não há um predomínio como aqui no Brasil, como aqui na América Latina, concentração de terras, grandes latifúndios, que produzem aí, às vezes, um único produto, né, monocultura para exportação. Então, existe um combate na Europa à concentração de terras, uma espécie de reforma agrária, que acaba cobrando tributos muito altos dos grandes proprietários de terra. Então, isso acaba desestimulando a ter grandes propriedades. Portanto, predominam propriedades rurais médias ou pequenas de produção familiar. No entanto, mesmo sendo médias ou pequenas e de produção familiar, existe uma elevada mecanização para superar as condições naturais desfavoráveis, como é a questão do clima, principalmente nos invernos rigorosos mais ao norte, né, ou a aridez em algumas regiões, enfim. Então, existe aí muito investimento em mecanização, é bastante mecanizada e produtiva essa agricultura. Quais são os principais produtos, né, dessa agricultura? Trigo, centeio, cevada, uva, azeitona, são os destaques, não são os únicos, mas eu diria que são os destaques dentro da agricultura europeia. Coloquei algumas imagens aí, então, para ilustrar esse processo de mecanização dentro da agricultura europeia. Azeitona, está aqui, uma oliveira, né? E aqui, uva, uma videira, parreira, uva. Então, são dois produtos também de destaque. Eu coloquei aqui, eu achei, investigando sobre a agricultura europeia ali, algumas informações bem atualizadas sobre a agricultura europeia. 173 milhões de hectares de terra na União Europeia foram usados para a produção agrícola em 2016. 2,6 milhões de hectares foram utilizados para a agricultura biológica. É uma agricultura sustentável. Em 2016, existiam 10,5 milhões de quintas ou de pequenas propriedades na União Europeia. São pequenas fazendas chamadas de quintas. 2/3 das quintas têm menos de 5 hectares. São bem pequenas mesmo. Cada hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, dá para a gente ver aí que 2/3 desses 10,5 milhões tem menos de 5 hectares. Tá? Se comparado às grandes fazendas que a gente tem aqui no Brasil, são sítios. Né? Muito bem. A agricultura é uma profissão dominada pelo sexo masculino, com relativamente poucas mulheres agricultoras. 28% mulheres e 71% homens, isso em 2016. Há menos agricultores jovens, apenas 1 em cada 10 gestores agrícolas tinham menos de 40 anos. Então, um pouco aqui do perfil da agricultura europeia para compartilhar com vocês. Falamos da agricultura, vamos falar um pouquinho da pecuária. Tá? Quais são os dois produtos da pecuária e da criação de animais que se destacam na economia europeia? Grandes rebanhos bovinos e suínos. Então, botei aqui a imagem para vocês se lembrarem. Então, criação de gado e criação de porcos são os dois maiores rebanhos. Quais são os países que se destacam na criação desses animais? A Rússia, a França, a Alemanha e o Reino Unido, que apresentam os maiores rebanhos. Bom, o que eu fiz, então? Eu apresentei para vocês as principais características aí das cidades, setor terciário, primário, fontes de energia, meios de transporte. E quero falar para vocês um pouquinho agora sobre as notícias. Tá? Vamos voltar lá. Bom, falei para vocês, então, que estamos estudando o espaço europeu. Quais são, então, as últimas notícias aí a respeito da Covid-19, que é essa doença que nós estamos enfrentando agora, inclusive por isso estamos tendo essa aula aqui à distância. Eu separei algumas notícias aí para vocês. Deixa eu só pegar lá. Vamos lá. Já vou aqui. Já vou aqui.
Já volto lá com vocês. Então, ó, deixa eu compartilhar essa tela aqui com vocês. Vamos pegar aqui a primeira. Peguei um site de notícia, tá? Selecionei lá uma notícia atual, manchete. Estado de Minas Internacional. Coronavírus. União Europeia propõe plano, só um pouquinho, permitir anúncio nesse site, não quero assinar, fecha. Coronavírus. União Europeia propõe plano contra o desemprego por pandemia. O programa deve usar fundos de todos os Estados-membros do bloco e ajudar, neste momento, as economias dos países mais afetados pela doença. Então, a gente estava falando aí da União Europeia enquanto um bloco que tem políticas ali para todos os países membros, né, dentro desse espaço. Então, existe uma preocupação agora com a pandemia e eles já estão decidindo lá que vão usar fundos de todos os países que fazem parte do bloco e ajudar as economias dos países mais afetados pela doença. Então, já é uma preocupação dentro do bloco, que isso já está sendo discutido lá no Parlamento Europeu. Tá? Bom, essa aqui é a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e ela anunciou nesta quarta-feira um novo plano de ação econômica para resguardar empregos durante a pandemia do novo coronavírus. Isso aqui era 1º de abril. Então, a gente tem ali essa notícia, ó, 1º/4, postada em 1º/4, tá? Então, dá para a gente ver que já existe uma discussão lá na União Europeia a respeito do coronavírus. Peguei uma outra notícia aqui. Essa notícia, vamos dar uma olhada aqui, ó. Dia 16, bem mais atualizada que aquela que era do dia 1º. Então, vamos fechando aqui. Então, nessa notícia, o que a gente tem? A União Europeia defende comércio internacional para recuperação após Covid-19. Então, eles já estão projetando lá para o futuro como é que eles vão enfrentar a crise econômica que está por vir. Porque todos os países vão enfrentar uma séria crise econômica aí em função dessa pandemia. Segundo o comunicado divulgado, os líderes do bloco citaram a transição para uma economia verde, que já é uma pauta, né, dentro da União Europeia, economia verde, sustentável, e as transformações digitais como elementos essenciais no caminho para a retomada. Então, eles já estão fazendo um plano aí para poder enfrentar a crise econômica que virá depois dessa pandemia. Em reunião virtual do G7, grupo das 7 maiores economias do planeta, sobre os progressos no combate ao coronavírus, a presidente da Comissão Europeia e o presidente do Conselho Europeu destacaram a importância do comércio internacional para superar a crise do coronavírus e garantir uma recuperação econômica robusta. Então, vejam que a União Europeia já está preocupada. E aí, separei notícia mais atual de hoje sobre o posicionamento da União Europeia diante da pandemia e principalmente em relação à Itália. Vamos ver. Na Itália, o país europeu onde o vírus tem sido mais mortal, a presidente da Comissão Europeia, por lá, pediu desculpas. Ela reconheceu que o continente falhou em ajudar os italianos lá no início da pandemia. Assunto para o Rafael De Angeli, nosso correspondente em Paris. Rafael, bom dia, boa tarde já para você. Foi uma atitude de humildade no momento em que muitos líderes estão evitando se responsabilizar pelos erros cometidos, né, na resposta a essa pandemia. Boa tarde, Cecília Aline, boa tarde a todos. É exatamente isso, né? Aos poucos, os líderes mundiais vão entendendo um pouco mais o que estamos vivendo nessa pandemia e vão fazendo uma autoanálise, né? Vão avaliando o que erraram, onde erraram, o que cometeram de errado logo no começo da pandemia especificamente, estão mudando o tom aos poucos, e foi o caso da Comissão Europeia também, que pediu desculpas à Itália. Daqui a pouco a gente vai ouvir a presidente da Comissão Europeia, mas antes disso, uma informação que a OMS divulgou hoje, porque apesar de alguns países aqui na Europa, parece que alguns países já passaram pelo momento mais difícil, pelo pico, pelo menos estão numa curva descendente, o número de pessoas confirmadas, casos confirmados com a Covid-19, dobrou nos últimos 10 dias. Então, são quase 1 milhão de pessoas aqui estão contaminadas no continente. Isso é 50% do planeta, o que provoca, sim, uma certa atenção
das organizações europeias, dos líderes europeus, porque, segundo a OMS, o braço europeu da OMS, o continente está ainda no olho do furacão, no olho desta tempestade. Agora, sobre esse pedido de desculpas da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen falou um pouco sobre isso. A gente tem a resposta dela. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. But saying sorry only counts for something if it changes behavior. And the truth is, too, that it did not take long before everyone realized that we must protect each other to protect ourselves. Depois desse pedido, então, de desculpas da presidente da Comissão Europeia, Rafael, conta um pouco mais para a gente como é que está a situação aí na Europa, no continente, com relação à Covid-19. Temos boas notícias? Espero que sim. Bom, a gente começando pela França, né, de onde eu falo, o Ministério do Interior acabou de divulgar que 800 mil multas foram distribuídas pelos policiais, pelas ordens de força aqui do país, para tentar conter as pessoas dentro de casa. Né? 12 milhões de abordagens foram feitas e 800 mil multas foram distribuídas. É uma maneira de coibir as pessoas, de intimidar as pessoas a respeitar o confinamento, que pelo menos aqui na França vai seguir até o dia 11 de maio, ou seja, mais algumas semanas pela frente, e a partir daí o país começa a se reabrir. Outros países têm um prazo um pouco menor, eles começam a se reabrir em breve. Vamos a eles. A Hungria pediu mais uma semana de restrições por lá e vai avaliar semana a semana se o país pode se reabrir, em que momentos pode se reabrir, quais setores também. Na Polônia, já a partir de segunda-feira, os parques e as florestas já serão reabertas. Amanhã, o país deve anunciar um novo detalhes assim desse plano de abertura, né? Quem pode sair de casa, quem não pode sair, quais comércios estarão abertos. Na Suíça, começa a partir do dia 27 de abril. E aí os primeiros setores que estarão livres para trabalhar são os médicos, os cabeleireiros, os massagistas, esses são os primeiros a voltar. E a partir daí, a partir do dia 11, sim, portanto, as escolas serão reabertas, as lojas e os mercados também. A Suíça já está há um mês confinada. Na Alemanha, o comércio começa na semana que vem. Porém, hoje, a chanceler Angela Merkel anunciou que os grandes eventos, as multidões, estão proibidas, por enquanto, até dia 31 de agosto, ou seja, mais 4 meses pela frente. Isso inclui, por exemplo, eventos esportivos. Né? O Campeonato Alemão de Futebol, por exemplo, pode voltar a ser disputado, porém, será disputado com arquibancadas vazias, pelo menos até o dia 31 de agosto. E no Reino Unido, uma informação importante, o professor Neil Ferguson, que ajuda bastante o governo britânico a combater a Covid-19, deu uma declaração dizendo que o distanciamento social, pelo menos em alguma medida, continuará no país até que uma vacina seja descoberta e colocada no mercado. E isso pode demorar muito tempo, até anos. Volto com vocês. Bom, então vocês viram aí as últimas notícias, né, a respeito da Covid-19 lá no espaço europeu, que é o espaço que nós estamos estudando. Então, eu escolhi essas notícias, né, estava pesquisando hoje sobre o conteúdo e fui procurar as últimas notícias, para que vocês também consigam estabelecer relação entre essa geografia que nós estamos estudando, do espaço europeu, não só que está no nosso livro ali, das características do espaço, mas que vocês também consigam estabelecer relação, interpretar as notícias quando elas chegarem, saber do que eles estão falando, o que é esse Conselho Europeu, enfim, quais são as medidas que estão sendo tomadas, e fica mais fácil de compreender quando você conhece, então, a estrutura desse espaço, que é o que nós estamos fazendo agora, tá certo? Vou encerrar, então, com uma tarefinha, né? Vamos lá? Vamos lá, então. Tarefa. Por favor, anotem. Para o dia 22/4, vou enviar para vocês uma correção, por favor. PH 347, 348 e 349. Vou lá compartilhar com vocês, para vocês verem, então. Tarefa
pH. (347, 348 e 349 para o dia 22 do 4. Não esqueçam de fazer também os pHs que já estão abertos lá, tá? E no dia 22 eu envio um vídeo para vocês fazendo comentários a respeito dessas questões aí sobre essa videoaula. Tá certo? Muito bem. Então tá, queridos. Por enquanto era isso. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê em breve. Tá bom? Tchau, tchau.